Que a Rússia já teve várias czarinas famosas, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que Maria Feodorovna foi uma das mais amadas. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Storytour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Maria Feodorovna, mais conhecido também como Dagmar da Dinamarca. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você já considerou fazer parte do Storytour Flix, o clube de membros do canal? Você ajuda o canal e em troca recebe vídeos exclusivos. E não custa quase nada, se tornando membro hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar. Outra coisa, já seguiu lá no Instagram e na rede das dancinhas, porque lá tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, bora pro vídeo. Maria Feodorovna nasceu como Dagmar da Dinamarca e ela e seus irmãos cresceram em uma família feliz, embora com algumas dificuldades financeiras. Mesmo após a ascensão de seu pai como rei da Dinamarca, ela e suas irmãs faziam trabalhos domésticos. Na segunda metade do século XIX, a política europeia na era vitoriana procurava buscar evitar brigas nas famílias reais europeias. O árbitro final era a avó da Europa, a Rainha Vitória, e depois da morte dela se tornou o tio da Europa, o rei Eduardo VII. Mesmo tendo sido um príncipe raparigueiro, quando ele se tornou rei, ele teve a habilidade de jogar aquele jogo ali das famílias reais europeias, que tanto a mãe dele quanto o pai buscaram relacionar para que a Europa tivesse enfim paz. Essas alianças tinham no fundo uma inclinação germânica. A irmã do rei Eduardo VII, a princesa Vicky, acabou se casando com o príncipe da Prússia. E desse casamento acabou saindo o Kaiser Guilherme II da Alemanha. A irmã mais nova de Eduardo VII, Alice, acabou se casando com o grão-duque de Hesse. E desse casamento acabou saindo Alice de Hesse, que se casou com Nicolau II da Rússia. Para Edward, no entanto, a escolha foi mais estética do que política. Ele acabou se casando com Alexandra da Dinamarca, uma belíssima princesa lá da Dinamarca. Já a irmã de Alexandra, Dagmar, teve um destino parecido, mas ela acabou se casando com o futuro czar da Rússia, Alexandre, aquele que se tornou Alexandre III. Mas, pera, para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Dagmar era filha do rei da Dinamarca e irmã de Alexandra da Dinamarca, aquela que se casou com o rei Eduardo VII e se tornou uma das rainhas consortes mais queridas da história da monarquia britânica. Se você quiser saber mais sobre ela, tem um vídeo completo aqui no canal. O link está passando aí na tela, mas também está aqui na descrição desse vídeo. O irmão preferido de ambas, Willy, de 18 anos, se tornou o rei Jorge I da Grécia. Quando crianças, Dagmar era considerada a mais travessa e Alexandra a mais bonita. Contudo, ambos tinham o mesmo prazer infantil em fazer travessuras. Embora não fosse tão classicamente bela quanto Alexandra, Dagmar era bonita e animada. E não demorou muito para que os pretendentes reais começassem a cortejá-la, principalmente após a ascensão de seu pai a rei da Dinamarca. E o pretendente mais forte de Dagmar era o grão-duque Nicolau, o filho mais velho e herdeiro do czar Alexandre II da Rússia. Nicolau personificava tudo que uma princesa do século XIX exigia de seu príncipe encantado. Ele era bonito, romântico e herdeiro do vasto e poderoso Império Russo. Dagmar aceitou sua proposta em 1864 e começou imediatamente a receber instruções sobre a fé ortodoxa russa, além de aprender a língua e a cultura da Rússia. Em geral, concordou-se que ela era como articulou a Rainha Vitória, muito adequada para a posição na Rússia. Porém, os acontecimentos tomaram um rumo trágico. No ano seguinte, Nicolau, cuja saúde sempre foi delicada, acabou desmaiando durante uma viagem a Nice. Dagmar correu para se juntar à família imperial em seu leito de morte, onde, segundo relatos, Nicolau implorou que ela se casasse com seu irmão mais novo, Alexandre, que passaria a ser o herdeiro. Dagmar finalmente concordou em 1866, transferindo seu afeto do romântico Nicolau para o mais pé no chão, robusto, sólido e teimoso Alexandre. A história de Dagmar cativou toda a Europa e abriu um precedente para que seu sobrinho mais tarde se casasse com a noiva do irmão. Isso eu estou falando do filho de Alexandra da Dinamarca com o rei Eduardo VII, o príncipe George. Ele acabou se casando com Mary de Teck, que era noiva do irmão dele, o Albert Victor, que acabou morrendo em 1892. Como o coitado acabou morrendo, a noiva dele passou para o irmão e eles se casaram em 1893. Esses dias eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal, quais vídeos vocês querem sobre as rainhas daquele período, e ganhou Mary de Teck. Só que Dagmar, que perdeu na enquete, está saindo antes dela. Isso porque o roteiro dela vai ser bem longo, o vídeo dela vai ser longo,
então vai demorar mais um pouco, apesar dela ter vencido na enquete. Então, desculpa aí se eu não estou indo com a maioria da democracia que venceu nessa enquete. Então, assina as notificações para você também participar das enquetes aqui do canal na aba Comunidade. Lá também tem aviso de vídeos que estão saindo para os membros e vídeos futuros que vão sair por aqui. Dagmar passou a ser conhecida como Maria Feodorovna, mas na intimidade familiar ela era chamada de Mini. Depois de se tornar grã-duquesa, ela lançou-se de cabeça na vida e na sociedade russa. Ela morava no Palácio Anitkov, na principal via de São Petersburgo, a capital do Império Russo. E não, a capital não era Moscou, era São Petersburgo. Só depois é que passou a ser Moscou. Como grã-duquesa, ela estava no centro da sociedade russa e frequentemente era chamada para substituir a czarina, que já estava em uma idade bem avançada. Maria Feodorovna entrou facilmente na família Romanov, tornando-se amiga de Maria, a única filha do czar e da imperatriz, que mais tarde se casaria com um dos filhos da rainha Vitória. Além de Maria, Dagmar se tornou amiga de seus 4 cunhados, Vladimir, Alexis, Paul e Sergei. Sempre tem que ter um Sergei, esse nome é tipo Paulo, João aqui no Brasil, porque pensa no tanto de Sergei que tem lá na Rússia. Mas enfim, não demorou muito e ela ficou grávida. A gravidez, que parecia esgotar a princesa de Gales, apenas aumentou a boa saúde da grã-duquesa. Nicolau nasceu em 1868, seguido por Alexandre em 1869, que morreu em 1870. Em seguida veio George, que nasceu em 1871. Xênia nasceu em 1875. Mikhail nasceu em 1878 e, finalmente, Olga, que nasceu em 1882. Em 1881, o sogro de Maria Feodorovna, o czar Alexandre II, foi assassinado pelo grupo revolucionário À Vontade do Povo. Eles mataram o czar de uma forma bem inusitada. Eles jogaram a bomba nas pernas do czar. A bomba explodiu, esfacelou as pernas e ele acabou morrendo. E vou contar aqui pra vocês, ó, o cara morreu de vacilo. Isso porque, quando ele ia fazer um passeio de domingo, ele sempre fazia esses passeios. E esse czar, tentaram matar ele mais de 7 vezes. Uma das tentativas foi bem bizarra, porque ele corria no parque. Ele ia toda vez lá correr no parque. E aí um assassino pegou uma arma para matar ele. Para ele não morrer, o que ele fez? Ele saiu correndo em zigue-zague. Aí o assassino tentava matar ele, atirava e não acertava nenhum tiro. Ele conseguiu se safar. Essa última vez foi de vacilo. Por quê? Ele ia passar com a carruagem numa ponte e os terroristas estavam tudo preparados lá. Vamos jogar bomba aqui quando ele passar. Aí a carruagem foi passando. Jogaram a bomba. Aí explodiu no cavalo. Pô, explodiu, matou lá a gente. Tava assim passando na ponte. Matou os cavalos, cocheiro, tudo. Aí o czar foi dar uma de bonitão. Não, vou encarar os terroristas a mano. Aí desceu da carruagem. Quando ele desceu, os caras que estavam lá preparados jogaram mais bomba. Aí explodiu uma bomba na perna dele. A bomba explodiu a perna. Um pedaço do intestino ficou pra fora. Foi coisa de doido. Aí levaram ele pro Palácio de Inverno. Só quando chegou no Palácio de Inverno é que notaram que a perna tava toda podre. Não tinha mais perna, né? E as tripas estavam pra fora. Aí tentaram acudir. Aí o bichinho acabou morrendo. Morreu de vacilo. Então, se você for um cara que tenha poder e tem terrorista atrás de você, não vá querer pagar de grandão não, porque morre, né? Morre como morreu aí, o Francisco Ferdinando também é outro, que eu vou contar depois para vocês. Mas enfim, continuando com o vídeo. Para o novo czar e a imperatriz, a segurança tornou-se uma preocupação primordial. E eles mudaram-se para a propriedade suburbana de Gatitina, acho que é assim que se pronuncia em russo. E lá, regimentos inteiros de soldados e policiais à paisana o cercavam. A família imperial encontrou alívio nessas medidas de segurança durante visitas relaxantes de outono à família real dinamarquesa em Fredensborg. A informalidade de Fredensborg reforçou os laços estreitos entre os Gales e os Romanov. Seus filhos eram bons amigos e muito se falava da surpreendente semelhança entre os futuros reis George V e Nicolau II, que muitas vezes eram confundidos um com o outro. O chanceler Otto von Bismarck da Prússia encarava estas reuniões apolíticas com muita suspeita. Preocupações que compartilhava com seu protegido, o príncipe Guilherme, o futuro Kaiser. As sementes do conflito que iria estourar em 1914 estavam sendo plantadas de pouquinho em pouquinho. Elegante, inteligente e extremamente encantadora, Maria Feodorovna presidiu a corte mais resplandecente de toda a Europa. Ela estava sempre impecavelmente vestida. Ela adorava roupas e as usava com tanta elegância que era considerada a mulher mais bem vestida da Europa.
Mas de certa forma, acho que ela era considerada pelos russos, porque nessa época aí também tinha Cis, tinha Eugênia de Montijo e tinha a própria irmã dela, Alexandra da Dinamarca. Então, nessa lista aí, o pessoal sempre puxava saco para uma rainha, mas é considerado que Eugênia de Montijo era a rainha mais bem vestida daquela época. O amor de Maria Feodorovna pelas coisas boas inspirou seu marido a contratar PTK Fabergé. A missão dele era criar o primeiro de seus incomparáveis ovos de Páscoa imperiais. E isso ocorreu em 1885. O ovo foi o início de uma tradição de que Nicolau II continuaria presenteando ovos para sua mãe e esposa até 1917. E os ovos de Fabergé ficaram famosos ao longo da história e muito caros. À medida que os filhos de Maria Feodorovna foram chegando na idade adulta, ela teve a preocupação de achar bons pares para eles. Ela não queria que sua filha Xenia saísse da Rússia, então ela acabou escolhendo o primo de segundo grau, Alexander Mikhailovich, que era mais conhecido na família como Sandro. George, seu segundo filho, foi diagnosticado com tuberculose e acabou indo morar no Cáucaso, onde o clima era mais agradável para esse tipo de doença. Já o czarevich Nicolau, o herdeiro do trono, que era sempre gentil e obediente, mostrou-se inabalável e bateu o pé, dizendo que queria casar com Alice de Hesse. Embora nem o czar Alexandre nem Maria Feodorovna considerassem Alice adequada para o papel, eles acabaram no fim aceitando que o casamento acontecesse. E em 1894, Nicolau pediu a mão de Alice em casamento. Incentivado pelo Kaiser Guilherme II, Nicolau convenceu Alice a superar suas preocupações sobre a conversão à ortodoxia russa. E o casal anunciou seu noivado a toda a família reunida, que incluía a temível avó de Alice, a rainha Vitória. Fabergé foi chamado mais uma vez e ganhou sua maior comissão da história, pelo presente de noivado que Alexandre III e Maria Feodorovna deram a Alice. Eles simplesmente deram um colar longo de pérolas que custou o equivalente a atuais 2,9 milhões de dólares. Esses Romanov aí não brincavam com grana não, vou dizer pra vocês. Também, né, lá na Rússia 90% da população trabalhava para pagar imposto para ele, mas enfim. E olha só, até a rainha Vitória ficou impressionada com esse colar e lembrou a neta de ela não ficar muito orgulhosa com ele. Maria Feodorovna passou grande parte do início da década de 1890 preocupando-se com a saúde do marido. Alexandre III foi diagnosticado com nefrite em 1894 e revelou-se um paciente muito difícil. No outono de 1894, os médicos sugeriram a mudança de clima, e a família imperial dirigiu-se para a Crimeia, na esperança de que o clima mais ameno do Mar Negro lhe fizesse muito bem. Mas Alexandre não melhorou e logo o príncipe e a princesa de Gales e Alice foram convocados a Livádia. Eles foram com outros membros da família para apoiar Maria Feodorovna enquanto ela presidia as últimas horas do marido. Após a morte de Alexandre III, Alice de Hesse foi aceita na Igreja Ortodoxa Russa e tornou-se Grã-Duquesa Alexandra Feodorovna. Após a aprovação de uma longa procissão funerária da Crimeia de volta a São Petersburgo, Maria Feodorovna supervisionou o casamento de Nicolau e Alexandra na capela imperial do Palácio de Inverno. Maria Feodorovna, agora imperatriz viúva, regressou ao seu amado palácio Anitkov, e ela estava com Nicolau, Alexandra, Xenia e Sandro, bem como seus dois filhos mais novos, Miguel e Olga. As relações com a nova imperatriz não foram nada fáceis. Instigada pela princesa de Gales, Maria Feodorovna recusou-se a entregar joias da coroa e insistiu em manter a precedência sobre a esposa de Nicolau nas ocasiões de estado. Com o passar da década de 1890, Maria Feodorovna continuou ativa, tanto em São Petersburgo quanto em toda a Europa. Ela juntou-se à Alegria Nacional em 1904, quando Alexandra finalmente deu à luz a um filho e herdeiro, Alexei. Ele veio depois de 4 filhas consecutivas, nenhuma das quais poderia herdar a coroa do pai. Maria Feodorovna apreciava a crescente ninhada de netos, especialmente os 7 filhos de Xenia e Sandro. A imperatriz viúva se manteve suprema no coração da sociedade de São Petersburgo, e as comparações entre sua sutileza social inata e a dolorosa falta dela por parte de sua nora era um tema constante entre as fofocas da sociedade. Com o passar dos anos, Nicolau e Alexandra afastaram-se ainda mais de São Petersburgo, principalmente depois que seu filho Alexei foi diagnosticado com hemofilia. Eles passaram a morar no suburbano Palácio de Alexandre,
fazendo tudo o que podiam para esconder do público a doença fatal do Czarevich. Foi lá que Nicolau e Alexandra receberam visitas frequentes do infame Grigori Rasputin, que era a única pessoa que conseguia levar alívio a Alexei durante as suas frequentes hemorragias. Nicolau II permaneceu próximo de sua mãe, escrevendo-lhe frequentemente, e eles se consolaram após uma outra crise familiar em 1912. O filho mais novo de Maria Feodorovna, Mikhail, segundo na linha de sucessão, casou-se com a amante, Natalia Ulfurt, uma plebeia, divorciada 2 vezes e mãe do único filho de Mikhail. Maria Feodorovna continuou a procurar consolo em viajar, e juntava-se a sua irmã, a rainha viúva Alexandra, todos os outonos na Dinamarca. Em 1914, lamentavelmente, a Rússia, que estava terrivelmente preparada, declarou guerra à Alemanha. Era o início do fim da dinastia Romanov. Em 1916, Rasputin foi assassinado por Felix Yusupov. Maria Feodorovna passou a maior parte da guerra em Kiev, onde recebeu a notícia em 1917 que o czar Nicolau II havia abdicado. Assim, depois de 304 anos no poder, terminava a dinastia Romanov. Enquanto Nicolau e a família foram para Ekaterimburgo, Maria Feodorovna continuou em Kiev. Depois disso, eles nunca mais se viram. No início de abril de 1919, Maria Feodorovna, acompanhada por suas 2 filhas, a grã-duquesa Xenia e Olga e suas famílias, deixaram Kiev em direção à Crimeia. Em abril de 1919, à medida que o Exército Vermelho se aproximava da Crimeia, o governo britânico, atormentado pela rainha Alexandra, ordenou que a imperatriz viúva e a sua família fossem resgatados. E no fim, foi o que aconteceu. Maria Feodorovna inicialmente se estabeleceu na Inglaterra, onde morou com a rainha Alexandra, mas depois se estabeleceu em sua terra natal, a Dinamarca. Até o dia de sua morte, ela recusou-se a acreditar nas crescentes provas de que Nicolau e a sua família tinham sido mortos em Ekaterimburgo. Ela não reconheceu nenhum sucessor para seu filho e recusou-se a atender qualquer uma das mulheres que alegavam ser sua neta Anastácia. Maria Feodorovna morreu em 1928, e os restos esfarrapados da nobreza russa juntaram-se à realeza europeia para despedir-se do último elo remanescente com a Rússia imperial. Seus restos mortais foram enterrados na Catedral de Roskilde, o tradicional local de descanso da família real dinamarquesa. Mas, em 2006, seu caixão foi devolvido à Rússia, pela mesma rota que a filha do Rei dos Mares havia percorrido 140 anos antes, e ela foi sepultada ao lado de seu marido, Alexandre III, na fortaleza de Pedro e Paulo. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Se vocês querem saber mais sobre os czares e as czarinas da Rússia, comenta aqui que eu posso fazer esses vídeos no futuro. Já fiz aí sobre o czar Alexandre I, o czar que enfrentou Napoleão Bonaparte, e se vocês quiserem posso fazer sobre esse cara que sobreviveu a 7 tentativas de assassinato, o czar Alexandre II. É claro que tem sobre os últimos Romanov, aí, o czar Nicolau II, a Alexandra Feodorovna, entre outros aí. Falta o do Rasputin, então se você quer sobre ele, comenta aqui que eu faço também. No mais, se eu errei alguma coisa, corrija aqui nos comentários. Se você quer acrescentar algo, também comenta aqui nos comentários. E se você não curtiu esse vídeo, essa é a hora para você curtir. Se você não é inscrito, se inscreva também. E se você não é membro, considere ser membro, porque tem muito conteúdo exclusivo. No mais, falou!